E aí, belezinha? Tudo na paz? Como que vocês estão? Pessoal, hoje um tema um pouco polêmico, mas necessário. Vamos lá usar a palavra hoje. É muito polêmico, como eu disse. Não troque o lugar do Espírito Santo. Entenderam? Não troque o lugar do Espírito Santo. Então vamos lá. Como assim, Elton, não trocar o lugar do Espírito Santo? Muitos por aí colocam pessoas à frente do Espírito Santo. Como assim à frente? Porque quando tu tá orando, rezando, fazendo uma prece, fala assim: interceda por nós, rogai por nós. Vocês já estão até mencionando de certa denominação, né? Então, cuidado com essa palavra. Rogai por nós, ó, presta bem atenção. O que significa rogar? Verbo transitivo, indireto, intransitivo. Pedir um favor de algo ou de alguém. Intervir, rogar, interceder ao perfeito em favor do marido, já conseguir mais. Entendeu? Isso aí é a palavra de intercessão. Rogar, fazer um pedido por alguém ou por si próprio. Ou que santos que intercedam por nós. Os santos não intercedem por nós, são apenas um ser humano. Não existe santo além do Espírito Santo. Não existe outro santo. É isso mesmo, não existe outro santo. Se o Espírito Santo é o único ser, uma pessoa, isso mesmo, uma pessoa, porque eu vou ter outro tema mais para frente explicando sobre o caráter do Espírito Santo, mas hoje o ênfase é sobre isso. Nunca troque o lugar do Espírito Santo, isso mesmo, nunca troque o lugar do Espírito Santo por uma pessoa. O único que pode interceder diante do Pai é o Espírito Santo. Ele foi o papel dele aqui na Terra é de consolar a gente. Eu já chego onde vocês estão pensando que eu vou chegar. Consolar a gente. O Espírito Santo te convence da verdade. Quando você tá falando a verdade, um pregador tá falando a verdade, o Espírito Santo já te mostra que é a verdade que ele tá falando, porque o Espírito Santo vai conduzir nós à verdade, entendeu? Ele intercede por nós, ele consola nós e ele intercede por nós. Conseguiu entender? É o único que pode interceder a minha oração diante ao Pai. É o Espírito Santo. Não existe outra pessoa que consegue. Vou dar um exemplo. Maria, a mãe, abre aspas, a mãe de Jesus. Por que eu usei aspas? Porque é a mãe física, entendeu? Porque Jesus não tem mãe espiritual. Conseguiu entender, né? Esse é o decorrer do tema, eu vou explicar. Muitos colocam Maria como a principal intercessora entre nós, entre aspas, a Jesus. Negativo. Nós devemos ter cuidado, porque Maria está aqui na terra, está aqui, sepultada aqui na terra, não tem nada a ver com a intercessão. Nunca devemos trocar o lugar do Espírito Santo. É isso mesmo. Muitos estão trocando o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para consolar, interceder e levar a nós a verdade. Entenderam? Esse é o principal atributo do Espírito Santo. Levar nós a nossa oração até o Pai, interceder por nós, ele levar a gente à verdade e ele, principalmente, o caráter dele é consolar nós. Agora eu vou chegar para vocês, eu acho que muitos já estão pensando o que ele vai chegar em seguida. Então vamos lá. Quando uma pessoa está em luto, o que você vai fazer com ela? Muitos usam o termo, eu vou consolar ela. Negativo. Esse papel não é consolar. O papel do Espírito Santo é consolar o ser humano. Entendeu? Quando perde um ente querido. É isso mesmo. É o Espírito Santo que tem que consolar a pessoa. Você pode ir lá, ajudar e dar o apoio, mas consolar você não tem esse poder. E muitos falam assim, eu acho que vocês já vão saber, é muito popular o ser humano dizer isso.
vou converter aquela pessoa. Já ouviu essa palavra? Eu vou te converter. Para você passar para ser evangélico, vou te converter para isso e vou te converter para aquilo. Você não faz isso. O papel do Espírito Santo é conversão. Ele que converte o pecado. Como assim converte o pecado? Convence você ao pecado. Que você está errando em alguma coisa, o Espírito Santo vai lá e convence você do que você está errado. Conseguiu entender? Ele converte você. Ele converte, porque o Espírito Santo é o único que... Ó, vou dar um exemplo. Estou desviado. Aí chega qualquer um de vocês que estão me assistindo agora, vai lá, eu estou desviado, mas eu não conheço a igreja. Entendeu? Não conheço nenhuma denominação, vocês querem me levar. Aí a pessoa chega lá e fala assim, vou converter o Elton. Beleza. Aí segundo ela aí tá convertendo lá. Beleza. O papel do ser humano é lançar a semente e ir germinando. E para converter a pessoa é só o Espírito Santo. Entenderam? Eu estou abordando aqui intercessão, todos os temas, vocês vão entender a lógica. Vai ser uma variação de temas de um só vídeo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus queridos, quando eu estava falando sobre uma pessoa, ele tem o sentimento de uma pessoa. Quando todo mundo fala assim, o Espírito de Deus, todo mundo acha que é um poder de Deus. Não, não é um poder de Deus, não. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, você já sabe. E nós devemos orar, pedir. O Espírito Santo, como eu falei para vocês, ele tem sentimento de uma pessoa. Como assim sentimento? O Espírito Santo, ele entristece, presta bem atenção. O Espírito Santo, ele entristece, ele geme, gemidos inexprimíveis, ele chora, ele se lamenta, ele pode, abre aspas, irar-se. E ele é o único que você... presta bem atenção. Jesus disse bem claro, todo aquele pecado será perdoado aqui na terra, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não terá perdão nem aqui na terra e nem lá no céu. Entenderam? Por que Jesus mencionou o Espírito Santo nesse sentido? Analisa comigo agora. Quando você briga com teu pai e com a tua mãe, certo? Eles estão emburrados. Aí você tem uma avó ou um vô. Vou dar um exemplo de um vô mais prático. Aí o vô vai lá, te consola, entre aspas. Aí ele chega, fala, que foi, meu neto? O que tá acontecendo? Ah, eu briguei com meu pai e minha mãe e não tô bem. O que ele vai fazer? Ele vai até lá, senta com os dois, fala, o que tá acontecendo entre vocês? Aí do nada surge o perdão. Aí volta tudo normal. A pessoa já volta aquele entusiasmo, volta aquela família normal, o pai pede perdão pro filho, o filho pede perdão pro pai, o filho pede perdão pra mãe, a mãe pede perdão pro filho. Fim de papo. Agora vocês estão conseguindo entender? Então vamos voltar ao que nós estávamos falando. Quando Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, funciona mais ou menos assim. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, automaticamente ele sai de você. É isso mesmo. Ele sai de você. Aí você tem a morte física, isso mesmo, acontece a morte física e a espiritual, principalmente a espiritual. A física é decorrer. Porque como assim decorrer? Porque funciona assim. A morte física, pensa bem comigo, vamos arrumar a espiritual primeiro. Quando você está ruim espiritualmente, não é que você blasfemou contra o Espírito Santo, mas quando você blasfema contra o Espírito Santo, o que acontece com você? Automaticamente a tua vida espiritual cai por terra. É isso mesmo, cai por terra, porque você não tem mais aquele privilégio de orar, de ler a Bíblia, de ir aos cultos, ir na sinagoga ou missa. Entenderam? Não tem mais prazer nenhum. Não tem desejo de orar, ir aos templos e cultos,
não tem prazer de ler a Bíblia e não tem prazer de ter a comunhão e a intimidade com Deus. Conseguiu entender? Se você não tem esses 4, você já sente fraco. Tá? Conseguiu entender? Aí você começa adoecendo, ficando doente e acaba falecendo. Entenderam? É esse ponto que eu queria chegar para vocês. Cada vez que vocês usem o termo Espírito Santo, tenham muito cuidado. A blasfêmia, Jesus mesmo disse, não é heresia que eu estou falando. Jesus mesmo disse, se você pecar, blasfemar contra o Pai e contra o Filho, será perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, este não terá perdão aqui na terra e nem no céu. É um pecado eterno. Conseguiu entender? É esse ponto. Por isso que eu falo, cuidado quem você está intercedendo. Entendeu? Colocando na função, trocando, tirando o Espírito Santo da função dele de interceder por nós, tirando ele e colocando santos, que diz que é santos, e não tem sentido. Não tem sentido você colocar, lá, aí muitos falam assim, São Pedro, rogai por nós. Pedro, o apóstolo Pedro, gente, é um ser humano. Ele não tem como interceder por nós, nunca vai interceder, nunca. O único que pode interceder por nós é o Espírito Santo. Quando você vê em muitos lugares assim, vamos dar um exemplo aqui. Santo Antônio, rogai por nós, é intercessão. Tá tirando a função do Espírito Santo, não vem falando que não tá tirando, mas tá. Rogai significa interceder. O único que pode interceder nós é o Espírito Santo. Não tem outro. Entenderam? Não tem outro ser da terra, embaixo da terra. O único que pode interceder por nós é o Espírito Santo. Entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Cuidado como vocês agem. Porque o Espírito Santo, ele se entristece, ele se alegra, ele chora e ele geme. Entenderam? É isso que vocês têm que pôr na cabeça de vocês. Que o único que pode interceder por mim e por você que está me vendo é o Espírito Santo. Entenderam? É isso que eu quero que vocês prendam o que é para chegar no tempo certo. Esse é o vídeo de hoje, meus queridos. Se vocês puderem me ajudar se inscrevendo e ativando o sininho, compartilhando, curtindo, comentando, isso ajuda muito eu aqui e a vocês também que estão assistindo. Que eu trago mais temas para vocês, mais convicção dos temas atuais, porque vai ter muitas novidades no canal, ainda é só o começo. Um forte abraço, fiquem com Deus e lembre-se, compartilhe com uma pessoa que está precisando entender mais sobre o Espírito Santo, a função dele aqui na Terra. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até mais.